Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Os outros são os outros e só, já dizia a canção, não é verdade? O que interessa cada vez mais, e a maturidade nos traz essa visão, é a nossa felicidade, é a nossa consciência tranquila, é isso que vale a pena. E hoje a gente vai falar de arte, de teatro e de um tema muito interessante que a gente tem que falar sobre cada vez mais. A minha convidada é a atriz Lucélia Machiavelli. Bem-vinda, Lucélia. Obrigada, bem-vinda mesmo. Você também aqui perto de mim. Tá? Obrigada, a Lucélia está com um espetáculo muito interessante chamado Ávida. Alguns instantes com a mulher mais velha do mundo, é isso, sim, né? Sim, justamente eu aqui. Ó. E como é que foi a história desse espetáculo? Como ele surgiu? Como foi a ideia? Me conta um pouquinho. Bom, é assim, muito interessante, porque eu tinha feito uma peça com o Gonzaga Pedrosa, que dirige essa aqui, né? Ávida, alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. Era assim, Tempo de Viver. E o Carlos Colaboni tinha feito o texto, o cenário, e eram mulheres maduras que ficavam numa praia de maiô o tempo todo da peça. Aí o Gonzaga quis trabalhar comigo e pediu ao Ed Anderson, que é o autor da peça, que escrevesse um texto para mim, e ele deu como tema a mulher mais velha do mundo. Ele pesquisou uma mulher com 123 anos. Uma história baseada na realidade. Sim, na realidade. Eu a chamo carinhosamente Luísa, né? Uma francesa que foi entrevistada. Eu sempre conto essa história porque eu acho muito interessante. Ela tinha todo um savoir-vivre, ela sabia, era exuberante, com 100 e tantos anos. Foi entrevistada por um jornalista. Depois da entrevista, o jornalista terminou e disse para ela: então, até o ano que vem, talvez. Ela falou assim: por que não? Você está com ótima saúde. Então, ela era bem assim, alegre, brincalhona. E, então, inspirada nessa mulher, o Ed escreveu para mim o texto. São 12 blocos, assim, né? E ela vai falar sobre toda a vivência dela, porque ela quer lembrar para não esquecer. Porque ela vive das lembranças, e ela é uma mulher com tantos anos, conheceu Santos Dumont, né? Conheceu Virginia Woolf, conheceu Picasso, conheceu Matisse. Ela tem uma vivência, andou com os aventureiros todos, com os Virgulino, andou com os índios, com pajés. Nossa. Então ela tem uma vivência, assim, uma coisa... Uma riqueza. Ela vai de tirando vivência. do baú todas as histórias e vai contando, né? E sempre atenta que ela está, assim, ela tem tantos anos, ela está sempre esperando que chegue a companheira dela à morte, né? Mas enquanto isso, ela vai desfilando coisas. E Ávida é o nome dela. Ávida é o nome dela. E que Ela, bonito, né? Esse bonito. nome, a gente estava falando de nomes antes de começar o programa, Sim, né? sim. Ávida é um nome lindo. Nome. E tem um significado, né? De vontade de É, viver, sim, né? avidez, Ávida. vontade de viver. Ela diz assim: nasci ávida, batizada ávida. E assim, e uma hora ela fala... E se você tirar o acento, fica a vida. A vida, Olha exatamente, a vida. E ela mesma diz: eu nasci ávida, batizada ávida. Eu sou a mulher mais velha do mundo. Aí ela vai questionar: mas afinal, o que é a velhice, né? Será uma maldição? Tema, né? Esse é um tema que a gente tem que discutir, né? Porque cada vez mais a gente tem pessoas com mais idade, porque as pessoas estão durando mais, né? Sim, sim. Em função da medicina avançada, em função da qualidade de vida, né? Que as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade de vida, tomando mais cuidados. E aí estão vivendo mais. E tem que viver bem, né? E tem que ter função, de preferência, né? Porque o que acontecia tempos atrás? As pessoas com 60, 50 anos já não faziam mais nada da vida, né? Os livros de Machado de Assis, 50 anos, era idoso, né? Era que coisa! Mulher de 50 anos, nossa, todos já
considerando-se gagás, assim, né? Fora do circuito, né? Fora do circuito. Fora do circuito. E cada vez mais isso tem mudado, ainda bem, né? Então, as empresas estão com uma visão diferenciada, né? Estão contra o etarismo, então estão procurando contratar profissionais com mais de 50 anos. Isso é uma esperança, isso é muito bom, né? Tem que ser cada E a vez gente está mais. vendo ator, né? Você vê quantos atores mais velhos, Fernanda Montenegro Nossa. fazendo coisas, né? Otton Bastos, Maravilhoso, né? Fazendo gente. coisas. Natália quer dizer, Timber. Natália Timber. É muita gente boa fazendo, assim, viver assim é muito bom, né? Exatamente, Porque- fazendo o que se ama, né? Na nossa profissão a gente tem essa vantagem, Essa né? De possibilidade. ter personagens de todas as idades. Exatamente, você Como vai. na vida. a gente Exatamente, representa. você tem o seu momento ali, né? Desde a mocinha É. até a senhora, né? A diva, né? Exatamente. É isso aí, não é? E para um ator, quanto mais maduro, melhor, né? Sim, mais vivência, É. mais aprendizagem, mais sofrimento e mais alegria de vencer todas as dificuldades, porque é uma etapa, né? Você tem que vencer. Trabalhar uma personagem é uma etapa, né? Porque você aquela desconhecido. E aí você vai até que, né? De repente acontece, né? Acontece. É um mergulho, né? Dentro de si mesmo também, né? De você descobrir essa pessoa dentro de você. Sim, porque você, todos, né, como diz a Lívia Ullmann, o Tem que eu todos. faria se fosse a fulana de tal, se eu fosse a personagem. Porque você se impressa demais, né? Sim, é um grande exercício de empatia, né? Sim, você vai fazer uma viagem dentro de você e vivenciando essa personagem, até que vocês duas Rola quase que essa se simbiose, fundem. né? Uma simbiose mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha uma angústia tão grande para descobrir a personagem, mas era uma angústia, uma angústia. Aí um dia eu chorava. Quando eu chorava, aí as pessoas falavam, pronto, descobriu o personagem. Agora nasceu. Porque já virou hábito, é uma angústia, aquela coisa, não sei porquê, sabe? Aí acontecia sempre isso com você. O seu processo era Era esse, esse. né? Depois, finalmente, eu fui amadurecendo. Não fiquei mais, né? Mas era assim. Era muito meu. E agora? Está chegando a hora. Tem que nascer essa personagem, né? E não pode nascer igual às outras. Você tem que dar um toque diferente para cada personagem, embora seja você que está se emprestando. E é impressionante como quando a gente é mais jovem, essas inculcações são mais presentes, né? Nossa, inculcação Nossa, demais. gente. E com a maturidade a gente vai ficando mais leve, a gente vai Pois ficando... é, já, sabe, você começa a isolar outras coisas. Para que isso? Não precisa sofrer. Exatamente. Embora sempre tenha faça parte do essa claro. pesquisa, quem sou eu, quem é ela, meu Deus, tal. Então tem que encontrar pontos, né? Então, mas eu acho assim, um privilégio poder trabalhar nesse espaço assim, né? Essa coisa criativa na arte, né? Realmente, é uma bênção mesmo, porque é um trabalho que nos estimula demais, né? Sim. Tanto que a gente citou aqui vários exemplos, Otton Bastos, Natália Timber, Fernanda Montenegro, que se tirarem o teatro deles, né? Acabou. Permanentemente. Paulo Outram era um que também... vida. Nossa, pessoas de teatro, né? Que estavam o tempo todo ali voltados para o teatro. Aliás, eu assisti o seu espetáculo, quero até falar, é maravilhoso o espetáculo que a Vanessa dirigiu, gente. Não sei se é a ordem é Gertrude Stein. É Gertrude Alice Picasso. Alice Picasso. E na minha peça eu falo deles. Do Picasso, dos três? Dos três. Ai, que legal. Eu falo porque ela fala que ao redor a Gertrude Stein, ao redor de sua casa em Paris, ela propunha, junto aos quitutes de sua companheira Alice, uma outra diversão a um grupo privilegiado de artistas. Matisse, Picasso, Ezra Pound, Hemingway. Então ela vai e fala do Picasso. As duas peças conversando aqui. Sim, inclusive né? quando eu fui ver, eu falei, eu quero ver exatamente porque fazem parte da existência da Ávida. Olha, não é? que legal. Foi muito bom, vocês me deram muito material, uma Maravilha. referência, muito bonito o espetáculo, vale a pena ver, está acabando, Tá né? acabando, obrigada, Mas vale a Lucélia, pena, adorei gente. seu olhar. E só Não. temos até semana que vem, sexta e sábado às 20 horas Gente, no não Mi Teatro. percam, é muito bom, viu? É uma vivência maravilhosa, sabe? Eu acho que é uma experiência, né, diferente, assim. Uma experiência diferente e dirigir a própria mãe, né, Nossa, Vanessa? que presente, que grandes atores, os três, né? Pra Sim, mim os três. Foi uma experiência Nossa. maravilhosa, eles me deram tudo, então para mim foi um deleite. Sim. Eu fui só costurando, fui ali, né,
regendo. É que ela é bem modesta também, mas ela é ali o trabalho dos quatro, os 3 atores e a direção, assim, primorosa a direção, os atores dão um banho, assim a gente fica gratificada. E o local também é super gostoso, muito né? Que é o gostoso. MIT Teatro, que fica nos fundos do restaurante El Mercado Ibérico. Então é um lugar bem exótico, que ninguém imagina que tem um Nossa, teatro ali ninguém. nos fundos do restaurante. Delícia, é tudo, é tudo. Aí a gente está muito feliz mesmo com esse espetáculo. Fiquei feliz com a sua visão, porque esse espetáculo ele tem nos dado muitas alegrias. Assim, né? A gente não está querendo se despedir dele. E a plateia sai muito feliz também. É Muito verdade, o que é legal nesse teatro também é que não tem coxia, então os atores saem junto com o público. Sim, é uma É uma intimidade. confraternização depois, né? Você muito. continua na casa ali da Gertrude, né? Sim, exatamente. É. Nossa, foi muito bom. Adorei. Ai, gente, então quem estiver ouvindo agora, já que estamos falando da peça e quiser assistir, eu vou dar um par de convites para hoje, que saindo daqui eu vou lá pro teatro, então liga para cá. 31710221, 32624490. 31710221, 3262-4490. Liga para cá, participa aqui do nosso bate-papo e aproveita e leva esse par de ingressos para hoje, Gertrude, Alice e Picasso. 8h da noite. Liga para cá. Isso, ótimo. Ai, adorei, Lucélia. Que ótimo que você falou da peça. Fiquei feliz. Eu lembro quando você foi assistir, realmente você me deu um abraço tão gostoso. Deu um abraço, falei, um dia você vai me dirigir, É verdade. Vanessa, porque você adorei, sabe, a O direção. Gonzaga também foi assistir a gente, É, teu ele diretor, falou, queridíssimo também. Gonzaga Pedrosa, a direção dele, né? E o Ed Anderson, como eu falei, E a o ideia, autor. então, surgiu dele. Ele que quis fazer Ele um trabalho quis com fazer, você. exatamente, ele quis fazer, mas aí ficou engavetado na pandemia, ficou aquela coisa. E quando ele mostrou o texto, eu me assustei, porque o texto não é um texto assim, teatral, que você tem os diálogos, embora seja um monólogo, mas tem. Aí, sabe, são blocos, cada um ela vai falar de um assunto, mas são blocos assim, sabe? Não tem papo. Uhum. Então ela vai falar Você já tinha feito o monólogo ou é o primeiro? Já tinha feito a Adélia Prado. Ah. Peguei bagagem, o livro da bagagem, então pus versos na bagagem. Ai, que lindo. O Beto Silveira me dirigiu, o Ademir Martins, maravilhoso, que que agora mora em Macaé. E os poemas da Adélia são Nossa. maravilhosos e fáceis de decorar. Eu fiz um roteiro, aí eu fiz tudo. Roteiro, pesquisa de figurinos, cenário, tudo, sabe? E a produção. Foi autossuficiente para esse monólogo. E monólogo é uma coisa fogo, né? Porque eu sinto ficar sozinha no camarim. É diferente, né? É diferente. a gente sente falta dos bate-papos, assim, dos colegas de trabalho, né? Mas é um momento, sabe? Então, esse é o segundo monólogo que eu faço. Ah. E a gente teve um mês só para estrear. Nossa, que rápido. Foi rápido. Fizemos uma leitura primeiro no Sesc, o Sesc, eles gostaram. Aí o Sesc Pinheiro se interessou e nos chamou. Ah. Assim, mas assim, quando chama você tem um mês para estrear. E não é fácil. Para mim, sim, foi uma experiência assim em pânico, né? Porque, imagina só, né? A pressão, né? Uma pressão, né? E aí depois você vai ficando mais à vontade, mas sempre a estreia. Sempre. A estreia pode ser Fernanda Montenegro, Otto Basco já tem. Então lá é um momento de quantas vezes vai ao banheiro antes de começar. Não, e o que é engraçado, na maioria das vezes não é o melhor espetáculo, mas ele é diferente, ele tem uma energia diferente, sim, né? Sim, a sim. estreia ali. Estreia, que a gente não sabe qual é a reação, como novo, vão receber. Né? É uma aventura, cada peça é uma aventura. É verdade, tem uma energia assim própria de estreia, uma excitação própria, né? E depois, com o tempo, a peça vai azeitando, vai amadurecendo, a gente vai tendo mais prazer até em fazer a peça. Mas a noite da estreia, ela carrega ali um significado e uma sempre antes de força. começar, por mais que não seja estreia, é outra plateia, é outro momento, tem que dar a primeira palavra. Falou a primeira palavra, a primeira frase, aí pronto, Exato. né? Aí pronto. E aí flui, né? E é flui. aquilo, cada dia é onde muita gente fala pra gente que é de teatro, né? Mas como é que vocês aguentam fazer todo dia a mesma coisa? E nunca é todo dia a mesma coisa. Não é. A plateia, aquela energia que ela troca é diferente, né? É isso que faz o teatro tão vivo, né? Tão Sim, especial. sim, Até sim. Lucélia estava comentando que no dia que ela foi assistir a nossa peça, a gente teve um problema com o áudio do sinal.
E eu comecei a peça falando terceiro sinal. Não, mas eu adorei, porque ela foi no ouvido de cada ator, porque eles não sabiam, né? Ela foi lá avisar, acho que ela deve ter falado, olha, não tem terceiro sinal. Eu não sabia o que ela estava falando. Não, isso eu faço todo dia. Ah, você faz? Todo dia. Mas eu adorei isso. Eu só não falo terceiro sinal. Sim, tá. Toco o sinal Então mesmo. você Faz pé. Aí quando eu dou o gole no absinto, que tem também um absinto ali de... Nossa, a gente já entra feliz para assistir a peça, toma um absinto. Para entrar no clima ali da casa da Gertrude. Então isso eu faço, vou, olho para todos eles, tomo, e aí entra o terceiro sinal. Só que aquele dia o som do sinal tava com problema. E ela simplesmente falou, terceiro sinal. Adorei. A Lucélia chegou aqui, você continua falando terceiro sinal? Eu falei, pois eu nem lembrava mais. Você vê como cada dia é um dia. Cada dia é um dia. E as mínimas coisas fazem a diferença e marcam. E você né? assiste, por exemplo, cada dia um dia, nós estamos fazendo assim, circulando, fomos em Indaiatuba, depois São José dos Campos. São algumas cidades, nós ganhamos a PROAC, né? Que legal. 60 mais. Aí teve uma sessão que foi para pessoas de terceira idade, né? A gente chama de terceira idade, que saíram da faculdade de terceira idade. E elas gostaram. Agora, as perguntas que fazem, como você decora? Você não tem ponto aqui? Eu olhava para ver se eu tinha... Porque o texto é um texto difícil para decorar, realmente. Eu falei, bom, teatro tem aquela coisa, repetition. Francês, ensaio, repetition. Vamos repetindo, se emocionando, sentindo, né? Exatamente. Fazendo aquela viagem que a personagem faz, porque ela vai viver com os índios. Eu já quis viver com os índios, só que eu não fui. Mas a Ávida foi. A Ávida foi conhecer, viveu com os pajés. Eu imagino que ela se apaixonou por algum pajé, porque ela era cheia de vitalidade, né? Então ela conta, não era uma mulher que passava as coisas em branco, não, ela vivia. Então imagina ela numa aldeia indígena, né? Nossa. Como que ela não vivenciou tudo, como as noites de luar, os rios que tem para poder banhar, a lua banhando assim. Nossa, aquela força da natureza, né? Então, imagino como alimentava, né? E que coisa, né? Outra, né, maravilha da nossa profissão. Você, Lucélia, falou muito tempo que eu queria. Inclusive, uma vez eu fui para o Rio Araguaia acampar, pensando que eu estava indo para uma aldeia indígena, mas não era. A gente acampou no lugar, fiquei jogando vôlei durante 15 dias. News. Foi fake news, mas um fake news gostoso. Só que eu não vi. Tinha índios que moravam perto, mas já eram em casa, civilizados e tal. Mas tomava banho no Rio Araguaia às 6 horas da tarde. Que delícia e tal. E aí, através da personagem da Ávida, ela está tendo essa experiência, né? Sim, estou vivendo realmente o que ela viveu, né? Olha, que delícia isso. Realmente a nossa profissão nos propicia, né? Sim, isso aí a gente traz para a cena aquilo que você viveu ou pretendeu viver. Então se encontra com a personagem e vamos lá criar uma história, né? E vocês estão fazendo agora apresentações esporádicas? Sim. Ou são 8 apresentações. Então agora a gente tem Rio Claro, nós vamos lá no dia 2 de maio. Depois nós temos aqui 3 e 4 na Galeria Olido, na Sala Paissandu, que no sábado vai ser às 19h30, no domingo às 17 horas. E depois a última cidade, Americana. Então são algumas cidades e 2 apresentações. A Galeria Olido é aqui na São João, sim, ali pertinho, Paissandu ali, né? Está em reforma, inclusive, né? Mas a gente vai ficar na Sala Paissandu. E outra, muito importante, é gratuito. Era o que eu ia perguntar. Olha que oportunidade, gente. Gratuito. Então, esperamos vocês lá na Galeria Olido, porque, a não ser que queiram ir para Americana ou para Rio Claro, fazer turismo. De Rio Claro ouvindo Quem também, estiver ouvindo, né? já fique preparado. E gratuito, basta tirar os ingressos no próprio teatro. Ouvindo ou assistindo através do YouTube, né? Porque a gente está falando pela rádio também pelo YouTube. Sim, o YouTube também. Então, se tiver alguém de Americana, Rio Claro... Sim, todos sejam bem-vindos, são muito queridos, estaremos lá chegando daqui a pouco. E na Galeria Olido, que dias? Sábado e domingo, dia 3 e 4 de maio. 3 e 4 de maio, comecinho do próximo mês. Já chegando aí, né, gente? Gente, olha que oportunidade Antes maravilhosa. Dia das Mães ainda, né? Tem que aproveitar, né? Tanta coisa bonita, boa, gratuita. Gratuita é uma palavra que soa como açúcar, né? Nossa, tem um som especial, né? É um estímulo pra gente assistir. Muito bom. E como é que está sendo a recepção do público? Vocês estrearam aonde? Nós estreamos no Sesc Pinheiros. Foi no Sesc Pinheiros, sim, né?
A recepção sempre foi muito boa. Olha, a gente estreia, não sabe o que vai acontecer, e a recepção... Oh, gente... O meu irmão, né, que não tem muito hábito de elogiar, ele me abraçou e falou assim, essa peça não me cansou. Deduzi que ele gostou. É, né? nossa. E o outro irmão assistiu 2 vezes, assistiu na estreia, e depois ele teve uma experiência que ele não vai muito ao teatro, gozado, né? Mas aí ele assistiu a segunda vez. Nossa, como tá bem melhor a segunda vez. Eu falei, você assistiu na estreia, eu estava em pânico. Estreia em pânico. Né? Não, com certeza. Vai passando o tempo, a gente até fala assim, o espetáculo vai azeitando, né? Azeitando. Vai ficando mais gostoso de fazer, a gente vai dominando cada vez mais, né? Sim. A gente sempre tem o frio na barriga, não tem jeito, ainda bem. Não tem jeito. Faz parte, gente. Não, você está dando a cara a tapa, né, para cada plateia. E você está entregue ali, né? Exposto. Exatamente. E eu fico feliz porque a trilha sonora é da minha filha. Ai, que legal. Natália Maquiavelli. Olha aí, também trabalhando com a mãe. Junto. Já trabalhei com ela algumas vezes. Ela canta, ela compõe, e aí ela fez essa trilha. E o começo, a música inicial, ela que está cantando. Ai, que legal. Então, eu já, no ensaio, a primeira vez que eu vi, eu chorava de emoção, porque junto com a personagem, a mãe ali vendo, né? Quer dizer, que me alimentou bastante. Mistura tudo um pouco, né? E eu ficava assim, o público entrando, eu ficava mais ou menos 15 minutos parada enquanto o público estava entrando no Sesc Pinheiros. Olha. Você imagina, né? Você está lá 15 minutos, você está lá em concentração, mas é aquela expectativa, é uma tensãozinha, assim, para começar. Aí dava o sinal, começava, né, soltava a primeira frase e lá vamos nós da aventura, né? Lá vamos nós. Olha, mas você já conhecia a história dessa mulher que inspirou a peça, não? Não conhecia, fiquei conhecendo através da ideia do Gonzaga. Luísa é uma francesa. Eu sou péssima para guardar nome e sobrenome, mas eu a chamo de Luísa. Né? E ela é muito divertida. Inclusive, na peça tem uma hora que ela fala assim, sim, eu fumo para aliviar as minhas dores, porque eu sei que elas não pretendem ir embora tão cedo. Então serão sempre bem-vindas por aqui. Ela não lamenta, né, nada. Não, que sabedoria, né? Numa frase, quanta sabedoria, né? Exatamente. De você conviver com as suas dores da melhor maneira possível, né? Porque tem coisas que você vai ter que conviver a sua vida, não vai ter jeito, né? E a gente também não sabe se ela fantasia, se ela conhece a Virginia Woolf, conheceu a Virginia Woolf mesmo, o Mário Quintana. Olha. Mário Quintana, aquela graça, né? Não sei se ela conheceu realmente o Picasso, mas ela fala, o Picasso não dá nada. Ela fala, eu bem sei. Ela tem esses lances meio cômicos, né? Então, é uma personagem, assim, muito interessante, sabe? E que luta, tem uma resistência muito grande. É um amor pela vida, né? Exato, a resistência, amar a vida e tudo que ela tem de bagagem, ela vai trazendo. Nossa, e fazer um personagem como esse é um estímulo muito grande também para quem está fazendo e para quem está assistindo. Sim. E agora, às vezes, foram alguns jovens assistir, então eles falam assim, ela é a mulher mais velha do mundo mesmo, porque eu não conhecia nenhum desses autores que ela cita. Nossa, isso é verdade, então, né? Eu acho que, não sei se faltava também leitura, mas também que são jovens, né? Então, não tem muita referência. Mas é um primeiro contato. De qualquer maneira, é o que a gente sente também na nossa peça, sabe? Muitas pessoas não conhecem a Alice e Gertrude. Picasso já é mais conhecido. Sim. Mas as pessoas não conhecem, saem ávidas em conhecer. Então vão pesquisar na internet, né? E a Alice também compõe tão bem. A sua mãe que faz a Gertrude, maravilhosa. Já contei, a mãe faz a Gertrude. Eu falo Gertrude lá na peça, então, mas entendeu? É porque em Paris, né, a pronúncia é Gertrude Stein. Gertrude Stein. Nem é Gertrude, não, é Gertrude Stein. Só que a gente abrasileirou, porque é a terceira vez que nós montamos essa peça. A primeira foi em 96 com a minha avó. Sim. Que a peça foi escrita pelo Alcides Nogueira para minha avó, Nissete Bruno, comemorar 50 anos de carreira. Hoje ele vai lá nos assistir. De novo, querido. E aí era Gertrude Stein, o nome original da peça é Gertrude Stein, Alice B. Toklas e Pablo Picasso. Então já era um nome gigantesco. Então tinha dificuldade, sabe? Com imprensa, uma série de coisas. Aí minha mãe montou há 10 anos atrás no Rio e ficou Gertrude Stein, Alice
Betoclas e Picasso. Também Sim. teve dificuldade. Aí nessa montagem eu falei, não, vamos já Simplificou. simplificar e abrasileirar, até para aproximar mesmo. Então, Sim, ficou Gertrude, é muito Gertrude, Alice, Alice e e Picasso. Picasso. Então a gente abrasileirou E são três, conscientemente. então, compõe um grupo de... O trio, né, a amizade ali é uma coisa bonita, muito bonita. Exatamente. A convivência ali deles, né, é Sim. muito interessante. Eu acho que também a intersecção dos tempos, né? Sim. Porque eles estão na década de 20, mas eles estão hoje, no dia 19 de abril também. Sim, sim, sim. Isso é que é interessante também. Muito bacana. Luciana, tá acabando o nosso programa. Eu Gente, falei que já- era rápido. Olha, e ela deixa a gente muito à vontade. Parece que você está aqui na cozinha tomando cafezinho, né? A Isso ideia bom. é essa. Que bom que você se sentiu assim. Não, mas é claro, e o talento da pessoa? Não é fácil conseguir essa naturalidade, né? Ai, obrigada. Eu amo, mas acho que o segredo é esse. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz... a gente dá 100%, né, da gente. Sim, assim, a sim. gente está entregue. E aqui acontece muito isso. Esse programa é muito a minha expressão. Então, cada programa que eu faço, cada pessoa que eu entrevisto, é um bate-papo inesquecível. Então, eu fico Para feliz mim ficou que você inesquecível. Eu sentiu. fiquei muito feliz aqui Ai, e que espero vocês, tá? Espero que vocês possam ir e possam gostar do espetáculo, desse monólogo. Tem mais ou menos 50 a 60 minutos no máximo. Ótimo, ótimo. Então, olha aí a dica, não percam. Galeria Olido, 3 e 4 de maio. 3 e 4. E o nome, Ávida, alguns instantes com a mulher mais velha do mundo. Não percam. Obrigada, Lucélia. Obrigada eu, viu, querida? Adorei nosso papo. Adorei também. E você que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @VanessaGoulart com 2 T's. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo. Beijo. Tchau.